novamente num domingo tão bonito como esse, domingo de sol. Enquanto eu arrumo as coisas aqui, eu vou lembrando, fazer uma reminiscência aqui do meu Rio de Janeiro. Num calor como esse, eu aqui em Pouso Alegre pegava o ônibus 10 horas da noite aqui na rodoviária e ia para o Rio de Janeiro. Quando chegava lá às 5 da manhã, era engraçado, irmãos, eu estava dormindo, mas eu sentia um vapor, sabe, aquela coisa. E eu acordava, era meu despertador, era o vapor do Rio de Janeiro, de tão quente que era. Né? E sempre que faz esse calorão, eu lembro disso, assim, porque era algo surreal mesmo. Né? E com esse calor que está fazendo em Pouso Alegre, a gente sempre se lembra do Rio de Janeiro. E nós estamos em plena campanha de missões mundiais. O Ricardo está à frente, né? Já fez a abertura desse momento de missões. E aí, eu pensando em Rio de Janeiro, me lembrei de como a gente saía para fazer evangelismo lá no Rio. Isso na década de 80. Eu era adolescente, ali entrando na juventude, e nós entrávamos nos ônibus, porque diferente de hoje, que os pais levam, né, no carro, naquela época não tinha isso não tinha Uber, táxi era caríssimo, a gente ia de ônibus. E aí, quando a gente entrava no ônibus, naturalmente aquela turba de jovem, de adolescente, já começava a louvar, a cantar louvores a Deus, e a gente ia cantando toda a viagem até chegar ao nosso destino. E isso não era algo assim planejado, olha, nós vamos entrar nos ônibus e vamos cantar louvores a Deus. Não, era natural daquela juventude, daquela época. Era algo tão espontâneo que acontecia. Nós entrávamos nos ônibus cantando louvores. E eu olhava em volta e eu não via ninguém de cara feia. Isso na década de 80, né? Não via ninguém olhar com olhar de reprovação nem nada. E acontecia isso também nos trens urbanos, porque no Rio a gente andava, né, de ônibus, de trem. Hoje eu já não sei, porque estou longe de lá já há 24 anos, né? Então não sei como é que é. Mas nos trens urbanos era a mesma coisa. E eu lembro que uma vez nós entramos no ônibus, no trem, e começamos a louvar, né, como já era natural daquela juventude, cantar louvores, mas nessa vez foi diferente, Eu vi um grupo de pessoas, eu não sei dizer quantos, começaram a caçoar, a falar coisas indevidas, e de uma hora para outra nós olhamos apenas um para os outros, sem nada planejado também, e começamos a cantar aquele louvor antigo que era: caiam por terra agora os inimigos de Deus, seja estabelecida a casa do Senhor. Né? Aí, quando eu olhei para aquele grupo, o trem parou, abriu as portas, eles saíram correndo. Acho que eles estão correndo até hoje, irmãos. Porque um louvor como esse é poderoso, né? E nós precisamos estar preparados para sermos odiados pelo sistema mundo. Nós precisamos estar preparados para isso. Por isso que o tema de hoje é: odiados sim, mas amados por Deus. Nem sempre nós seremos bem recebidos com a mensagem do Evangelho, nem sempre nós receberemos um sorriso ao entregarmos uma Bíblia, nem sempre nós teremos olhares de aprovação quando tivermos de dizer a razão da nossa fé, quando estivermos evangelizando. E aí eu falo o seguinte: por que eu estou falando sobre isso, sobre ódio? Né, irmãos? Mais amor, por favor. Né? Vamos parar de falar de ódio. É porque nós devemos estar preparados para o sorriso, para o agradecimento, mas também para as críticas, para o sarcasmo. Pois aonde o Evangelho chega, ele muda as coisas. A mensagem da cruz, ela é confrontadora. A mensagem da cruz, ela é terapêutica, ela sara, ela cuida. Mas ela também é a verdade. E é por isso que vale a pena propagar essa mensagem, sendo odiados ou não. E em um mundo onde a verdade hoje ela tem sido relativizada, falar a verdade que está na Bíblia se torna cada vez mais imperioso e cada vez mais perigoso. Este perigo ele foi alertado pelo próprio apóstolo Paulo, quando ele disse lá em Romanos, capítulo 8, versículo 36, eu estou usando a Almeida Corrigida e Fiel, como está escrito: por amor de ti, somos entregues à morte todo dia, somos reputados como ovelhas para o matadouro. E o apóstolo Paulo, ele viveu isso na pele.
Ele foi acusado de crimes que não cometeu e ele foi chamado daquilo que ele não era. Paulo vinha propagando o evangelho, já estava na sua terceira viagem missionária, sem demonstrar sinais de que estivesse querendo parar ou se aposentar. E Jesus disse lá em Lucas, capítulo 9, versículo 62, que ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. E é sobre essa temática que eu quero refletir nessa manhã com os irmãos. Nós devemos propagar a mensagem, sabendo que muitas das vezes nós não seremos amados nem queridos, mas não devemos desistir, devemos seguir em frente. Vamos à leitura do texto que vai dar base à nossa reflexão de hoje. Está em Atos, capítulo 24, dos versículos de 1 a 9. Atos, capítulo 24, de 1 a 9. Hoje eu estou sem esposa. Então, se eu passar da hora, os irmãos olham para mim com cara de brabo, que aí eu já sei que eu estou passando dos limites aqui. A minha esposa me dá os toques dela, né? Quando eu falo besteira, da minha parte, nunca da palavra de Deus, né? Ou quando eu estou passando do horário aqui. Então, em Atos, capítulo 24, versículos de 1 a 9, nós vamos ler aqui o nosso texto básico. Diz assim a palavra do Senhor. E 5 dias depois, o sumo sacerdote Ananias desceu com os anciãos e um certo Tértulo, orador, os quais compareceram perante o presidente contra Paulo. E sendo chamado Tértulo, começou a acusá-lo, dizendo: visto como por ti temos tanta paz e por tua prudência se fazem a este povo muitos e louváveis serviços, sempre em todo lugar, ó potentíssimo Félix, com todo agradecimento que queremos reconhecer. Mas para que não te detenhas muito, rogo-te que, conforme a tua equidade, nos ouça por pouco tempo. Temos achado que este homem é uma peste e promotor de sedições entre todos os judeus por todo o mundo, e o principal defensor da seita dos nazarenos, o qual intentou também profanar o templo, e nós o prendemos e, conforme a nossa lei, o quisemos julgar. Mas, sobrevindo o tribuno Lísias, nolo tirou de entre as mãos com grande violência, mandando aos seus acusadores que viesse a ti, e dele tu mesmo, examinando-o, poderás entender tudo o que o acusamos. E também os judeus consentiam, dizendo que serem estas coisas assim. Eu estava lendo Atos e bati o olho nesse versículo, no versículo 5, né, do capítulo 24, e me chamou muita atenção. Eu não vou estar fazendo uma pregação expositiva, até porque o pastor está fazendo isso, né, durante os domingos. Eu não vou me atrever a fazer essa pregação expositiva, mas eu vou estar falando sobre o que aconteceu nesse capítulo 24. Só que vamos nos ambientar. Paulo ele estava na sua terceira viagem missionária. Essa já era a terceira viagem missionária, que começa ali em Atos, capítulo 18, e vai até o capítulo 24. Ele estava em Cesareia, na casa de Filipe, e aí, de repente, aparece Ágabo, que era um profeta, amarra as mãos de Paulo, os pés, e diz para ele que se ele fosse para Jerusalém, ele seria preso, para que ele não fizesse isso. E Paulo não escuta aquilo, ele parte para Jerusalém, fica na casa de Tiago, e lá no templo, depois de ter se purificado e feito tudo que devia fazer, como a tradição judaica mandava, ele foi pego pelos judeus da Ásia, que espancaram Paulo. Esse homem passou por poucas e boas. E aí o tribuno que estava ali pegou Paulo, tirou, porque senão ele seria morto no meio daquela turba, enraivecida, e ele pega Paulo, e aí quem pensa que ele vai proteger Paulo, ele manda açoitar Paulo. Só que Paulo diz: olha, eu sou cidadão romano e vocês não podem me açoitar sem o devido processo legal, sem passar por um juiz. E aí, depois disso, ele é levado para o Sinédrio, onde o sumo sacerdote Ananias manda bater na boca de Paulo, porque Paulo havia falado algo que ele não gostou. E Paulo era tratado assim, queridos, com muito amor e carinho, por aqueles que não aceitavam a mensagem do reino. E aí ele volta para a prisão do tribuno,
E o mais impressionante nessa leitura, quem quiser fazer, Deus o conforta. Eu fico imaginando você em uma situação qualquer e Deus chegar no teu ouvido e falar, olha, ser forte, né? Você vai passar por tribulações, mas eu estou com você. As pessoas vão dizer que te odeiam, mas eu te amo. Eu estou com você. E foi isso que Deus fez com Paulo. E aí, nesse ínterim, um sobrinho de Paulo escuta falar de uma trama que estava acontecendo, uma conspiração que estava acontecendo para matar Paulo. E ele avisa Paulo, e aí Paulo é mandado para Cesareia, onde acontece toda essa história aqui do capítulo 24, nos versículos de 1 até o último aqui do capítulo 24. E vai em diante, a história segue, né? Mas a pergunta que eu faço a mim mesmo é a seguinte: aonde eu me encaixo nisso? Quem prestou atenção na pregação do Ricardo vai lembrar que ele fez essa mesma pergunta, né? Eu estava sentado aí, e quando ele falou assim, aonde eu me encaixo nisso? Eu falei, caramba, vou ter que apagar o que eu já escrevi, porque a minha pregação já estava escrita um tempão, né? E aí depois eu falei, não, isso é confirmação. Deus quer que nós ouçamos novamente aonde é que eu me encaixo nisso. Não é você, não é o outro, é onde eu me encaixo nisso. Eu sou um propagador do Evangelho? Será que eu sou? Perguntas que eu devo fazer a mim mesmo. As pessoas me veem como um cristão, algumas me veem como uma peste. Como é que é o meu relacionamento com a sociedade? Ou as pessoas nem sabem que eu sou crente. Antigamente a gente andava com a Bíblia, e onde quer que nós fôssemos, né? Eu fui aqui, a antiga prisão que tinha aqui em Pouso Alegre, fui levando a Bíblia, né? Entramos lá, pregamos o Evangelho para os encarcerados aqui na época, que ainda era aqui no centro. O pastor Genevaldo foi, o irmão Sebastião, que era o meu xará, né? Quem não sabe, eu me chamo Sebastião. Tom é um apelido que essa igreja me deu e eu aceitei com muito carinho, né? É melhor do que Sebastião, ainda mais jovem. Você falar para alguém, muito prazer, Sebastião, você já assustava, né? E ainda bem que eu cheguei para a Cris e falei, olha, muito prazer, meu nome é Tom. Ela, és americano? Eu falei, sou americano do Sul, sou sul-americano. Mas, naquela época, nós usávamos Bíblia grande, andávamos para lá e para cá, e quando alguém aparecia com a Bíblia pequena, a gente falava assim, ô irmão, isso aí não é espada não, isso é canivete, hein? Né? E hoje existe crente 007, né? Igual o Ricardo também falou sobre isso, que você não sabe que ele é crente até que aconteça alguma coisa que vai revelar isso no meio aonde você está. E eu me pergunto, será que eu me preocupo com essa ordem de Jesus que eu devo propagar o Evangelho? Irmão, nós não podemos ficar tranquilos. Nós temos que estar pensando a todo momento, eu tenho que fazer aquilo que Jesus mandou que eu fizesse, eu preciso fazer. E uma coisa é certa, assim que alguns souberem da minha fé, irão me ver como uma peste. Já pensaram nisso? Ou seja, como uma epidemia. A palavra peste aqui, ela também pode ser traduzida como epidemia. E peste aqui não quer dizer insuportável, maledicente, criminoso, inconveniente, mal educado, persona non grata. Aquele garoto é uma peste, né? Não é isso. Peste aqui quer dizer alguém que traz à tona a luz, que mostra o caminho e a verdade. Alguém assim é chamado de peste na nossa sociedade. Agora, não é ser o sincerão, aquele que sai tratorando tudo e a todos com as suas opiniões, ou seja, com a sua justiça própria. Não é isso. Essa verdade é aquela que está na Bíblia Sagrada, que está aqui, que fala sobre arrependimento, sobre conversão. É essa verdade que poderá contrariar muitos interesses. E foi por isso que o apóstolo Paulo foi chamado de peste ou de epidemia. E nós passamos há pouco tempo aí por uma epidemia braba, e eu lembro quando eu ouvi falar que ela estava na Itália fazendo tudo o que estava fazendo, de uma hora para outra chegou em Pouso Alegre. Alguém desembarcou aqui, né? Foi uma senhora, e a peste veio com ela, e contaminou a muitos, e muitas vidas foram ceifadas. Infelizmente, para dor dos nossos corações, pessoas próximas que nós amávamos, nós perdemos por uma epidemia, porque ela se propaga muito rapidamente. Quando nós menos esperamos, ela já está bem próxima. E o evangelho, quando propagado, ele acaba por se espalhar. Mas, diferente de uma epidemia, ela traz vida e não morte.
É isso que a epidemia do Evangelho traz: vida, paz, harmonia. O Evangelho traz vida para aqueles que se deixam trabalhar pelo Espírito Santo, mas também trará discórdia, perseguição, cancelamento, a palavra do momento aí, né? Cancelamento para os discípulos de Cristo, para nós que somos as miniaturas de Cristo. Sabia que você é um pequeno Cristo? As pessoas veem você andando na rua e elas precisam ver uma miniatura de Cristo, um pequeno Cristo. É isso que nós somos. E então nós vivemos nesse mundo para quê, irmãos? Para sermos aceitos? Será que é para isso que nós vivemos? Nós vivemos para receber like? Curta, inscreva-se, compartilhe, né? Meu canal do YouTube eu falo isso direto lá. Curta, inscreva-se, compartilhe. Ninguém curte, ninguém escreve, ninguém se compartilha. Mas tá bom, não tem problema. O importante é falar a mensagem. Se alguém ouvir, beleza. Se não, eu estou fazendo o meu problema. E na adolescência, muitos querem ser aceitos pela turma. Antigamente falava turma. Eu estou velho, não sei se ainda fala isso, né? Pela patota. Aí foi da década de 50 aí, né? Já fui muito para trás. O adolescente ele quer parecer engraçado, já viu isso? Ele quer parecer descolado. E eu me lembro que eu estava conversando com meus amigos no Rio de Janeiro e, querendo ser engraçado, aí um grande amigo meu, até hoje ele é meu amigo, não perdemos a amizade por isso, ele falou assim, a gente quer ser mais engraçado do que somos, né? O Tãozinho, no Rio era Tãozinho, cheio de apelidos, né? No Rio tem apelido para tudo. E eu falei, cara, a gente quer, né? Porque a gente quer ser descolado, a gente quer ser aceito pela turma. Mas na juventude, na idade adulta e na velhice não é diferente, não, né? Muitos adultos, nem todos, né? Também na adolescência nem todos, muitos adultos procuram a aceitação por meio de coisas, né? Os adultos já é diferente, eu não quero ser descolado ou ser engraçado, até porque se eu começasse assim no meio dos adultos, eles vão olhar e falar, o cara grandão, 54 anos, ainda acho que é adolescente ainda, né? Então, cada um, na sua fase, tem a sua forma de querer ser aceito. E na idade adulta, é através de coisas, né? Por meio das coisas que muitos querem ser aceitos. E tem até aquela frase famosa aí, que muitos falam, né? Que muitas pessoas gastam dinheiro que não têm para comprar coisas que não precisam, para impressionar pessoas que não se importam com elas. Isso tudo para serem aceitos pelo grupo. A questão não é não ser odiado quando nós falamos de Cristo. A questão não é essa. A questão é eu amoldar, modificar o meu discurso para agradar as pessoas. Esse é o problema. O problema é quando eu começo a querer não confrontar, a querer não falar a verdade no tempo correto, da forma correta, eu me calo. E eu me lembro que na faculdade eu não conseguia ficar sozinho, graças a Deus, porque o pessoal sabia que eu era crente e vinha conversar comigo. O que você acha de Maria? O que você acha disso? O que você acha daquilo? E a gente conversava o tempo todo sobre as coisas de Deus, sobre as coisas do Evangelho, e eu não procurava me amoldar ou falar coisas bonitas para aqueles que estavam ali na faculdade. Eu falava o que a palavra dizia. Está escrito isso, isso e isso. Não é a minha opinião. Está escrito, a palavra de Deus diz isso. E como eu devo me comportar nesse processo? Eu devo seguir em frente pensando em agradar a Deus e em alcançar outros que estão perdidos para serem trazidos para a luz. O cristão que sabe a sua missão, ele não fica perdendo tempo com picuinhas. Se eu não me engano, o pastor falou também sobre isso. Olha, irmão, se eu fosse tirar o que já falaram aqui do meu sermão, ia ficar só com a leitura do texto, né? Mas é Deus confirmando para que nós possamos pensar sobre isso. A gente se preocupa muito com pequenas coisas, com picuinhas, um olhar feio, uma palavra dura, não deve me fazer desistir. Lembra o que Jesus falou? Ninguém que lança a mão do arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Em Lucas capítulo 9, versículo 62. Você é reino, irmão. Pare de ter medo do outro reino. Não seja abusado. A palavra de Deus nunca diz para você ser abusado, mas diz para você ser ousado. Eu me lembro que uma vez eu fui chamado diante de uma situação em que tinha um endemoniado.
E eu fui lá, irmãos, no poder do Espírito, não foi no meu. Porque se eu fosse no meu, eu seria envergonhado na frente de todo mundo. Mas é no poder do Espírito, e é esse poder que está em nós. É um poder que não nos deixa cheio de nós mesmos. É um poder que nos deixa cheio dele, cheio do Espírito. E se nós tivermos o reino no nosso coração, a coisa anda. O problema é que se nós tivermos o rei na barriga, aí sim a coisa fica enrolada, né? Com o rei no coração, nós somos regidos por ele e para ele. Você sente a diferença. O rei está no coração e o reino está em você. Você é reino. É diferente, a tua postura é outra. Com o rei na barriga, nós vivemos só olhando para nós mesmos, para as nossas barrigas, para os nossos umbigos. E nós não vamos propagar o evangelho dessa forma. É por isso que nós fazemos jejum, porque nós deixamos a barriga de lado, né? Não vamos encher o buchinho, né? E vamos sentir fraqueza e vamos estar cada vez mais propensos a estar diante de Deus, deixando aquelas coisas que nós gostamos muito. Quem não gosta aqui de uma picanha, né? De comer um churrasco? Lá em casa eu faço, fica duro igual uma sola de sapato. Mas Deus tem tido misericórdia, tem aprendido um pouco agora a mexer com a carne, tem melhorado um pouco, né? E até, às vezes, a gente convida uns irmãos lá para ir lá em casa e fala, ó, só que eu não vou fazer, eu não sou churrasqueiro, né? A não ser que você queira comer uma sola de sapato, nós estamos juntos. Mas nós devemos ter o rei no coração. Pense no apóstolo Paulo, quanto esse servo de Deus sofreu por amor a Cristo. Paulo foi apedrejado, considerado como morto, teve que fugir, sofreu naufrágio, nos capítulos à frente você vai ver isso, foi picado por uma serpente e não desanimou de obedecer o grande chamado de pregar o evangelho. Em Atos capítulo 20, versículo 24, fala, mas de nada faço questão, nem tenho a minha vida por preciosa, contanto que cumpra com alegria minha carreira e o ministério que recebi do Senhor Jesus para dar testemunho do evangelho da graça de Deus. Quantas vezes, diante de situações quase que insignificantes, nós abandonamos a nossa missão, nós deixamos de cumprir as nossas tarefas, nós achamos impossível pregar o evangelho. Paulo nos mostra que ele iria até o fim. O cumprimento de sua missão era mais importante que a sua própria vida. Nós seremos odiados, sabe por quê, irmãos? Porque nós amamos. E por amar, vivemos e dizemos a verdade de Deus, não a minha verdade. Viver para legitimar o dizer. Eu vou repetir. Viver para legitimar o dizer. Nós precisamos ter vida com Deus para que as pessoas olhem e vejam pequenos cristos, onde elas possam buscar algo, onde elas possam buscar a água que elas precisam para continuar nesse deserto que é o mundo em que nós vivemos. E qual é o prêmio que nos espera? Em Filipenses capítulo 3, versículo 8, fala, e na verdade tenho também por perda todas as coisas, pela excelência do conhecimento de Cristo Jesus, meu Senhor, pela qual sofri a perda de todas estas coisas e considero como escória para que possa ganhar a Cristo. Ou ainda, Salmos, capítulo 63, versículo 3, porque a tua benignidade é melhor do que a vida, os meus lábios te louvarão. Paulo sabia que seria preso em Jerusalém, ele sabia disso. E ele fica 2 anos preso lá em Cesareia, depois, né, sob o regime de Félix e de Festo, até que ele apela para ser julgado por César. E seu pedido ele é atendido. Depois disso, ele vai ser preso em Roma. E alguns até consideram, alguns estudiosos consideram que é a 4ª viagem missionária, pois ele sai pregando para todos que estavam no seu caminho. Isso é algo marcante. Se você pegar os versículos depois aí, do 24 até o 28, eu sempre me engano, né, irmãos? É 28, né? Atos 29 é uma igreja, somos nós a igreja, não é isso? Né? Nós estamos vivendo agora aqui os atos dos apóstolos atuais. E ele estava ali falando de Jesus por onde ele passava. Então eu penso assim, nós vamos na padaria? Estejamos atentos às oportunidades. Você vai estudar?
Esteja atento às oportunidades. Você vai trabalhar? Esteja atento. Você vai usar as redes sociais? Esteja mais atento ainda. As oportunidades, elas sempre aparecem. Distribua Cristo às pessoas. Eu adotei uma postura agora, que nem sempre eu cumpro, vou ser sincero com os irmãos, de se forem lá em casa, alguém pedir alguma coisa, não vai sair só com o que pediu. Vai sair com uma mensagem do Evangelho, com um Novo Testamento, com um folheto e com uma palavra. Qualquer pessoa que vai lá em casa não sai sem uma oração, seja ele quem for. Pode ser o presidente da República. E aí, mais ainda, eu vou orar por ele, né? Que transforme a vida dele, ou de quem quer que seja, presidente, deputado, seja quem for. Pôs os pés lá em casa, vai receber uma oração e vai receber uma porção da palavra de Deus. E às vezes eu vou para Santa Rita levar a Ana Clara, eu pego uma bibliazinha, entrego para quem está ali no pedágio, isso. E outro dia eu estava cortando a grama, né? E aí eu saí, Cris, vamos lá buscar a Ana Clara. Peguei, e aí fomos, né? Eu fui, cheguei para a atendente, ela olhou para mim, você está com cara de cansado? Eu falei, estou bem susto, né? Já viu alguém falar isso para você? Estou com cara de cansado? Eu falei, é porque eu estava cortando grama, né? Foi até engraçado. Mas sempre que eu passo no pedágio, que eu vejo que aquela atendente ou aquele atendente ainda não recebeu meus R$ 9,20, né? Dinheiro para chuchu, para quem não fez nada ainda. E mesmo assim eu não acho... Não, deixa para lá. Se não é o caso aqui, não é o momento, né? Eu distribuo ali uma Bíblia Sagrada ou um folheto para aquelas pessoas. Seja um distribuidor da paz, da justiça e da alegria, assim como diz em Romanos, capítulo 14, versículo 17. Distribua isso. Seja aquele que vai chegar em um ambiente e você não vai trazer aquele peso, igual eu via no trabalho onde eu trabalhei durante 30 anos. Às vezes chegavam certas pessoas e o clima mudava. Você olhava assim, caramba, vem uma nuvem em cima da pessoa assim, e tempestade, sabe? Saindo aqueles trovões. Assim, não seja esse tipo de pessoa. Seja aquele que, quando você chega no ambiente, você traz paz. Você traz a justiça de Deus, não a sua justiça própria. E você traz a alegria do Espírito Santo, porque o nosso papel é propagar o Evangelho. Se seremos amados ou odiados, isso pouco importa. Aquele que faz a obra pensando nisso, com medo, ele está com foco no lugar errado, ele não está olhando para Cristo, ele não está olhando para o poder do Espírito. Aquele que faz a obra pensando nisso, ele não está vendo quem realmente é o seu Deus. E eu me lembro quando eu era embaixador do rei, a gente, garoto, né, chegava na frente assim do supermercado, e aí o conselheiro olhava para a gente, né, Brito? Só que o Brito é daqui, eu era lá do Rio na época, era embaixador do rei, e falava assim, quem está com vergonha aqui? Ninguém levantava a mão, né? Claro. Mas ali a gente falava de Jesus, distribuía folheto, cantava e fazíamos o que nós fomos propostos a fazer. O nosso papel é esse, trazer paz, trazer justiça, tudo da parte do nosso Deus. Concluindo, irmãos, em tudo que fazemos, nós devemos nos ver missionários. Em tudo que fazemos. E eu sei que existem aqueles que vão receber um chamado específico. Você vai para a África, você vai para Angola, você vai para os Estados Unidos, ó, ser missionário lá. Eu quero, né? Ser chamado para ser missionário na Inglaterra. E eles precisam, realmente. Né? Aqueles que trouxeram o Evangelho para a gente hoje estão precisando ouvir do Evangelho. Você pode ter esse chamado, e ele é um chamado de Deus para você. Se você recebeu esse chamado, se você se sentiu tocado, ouça a voz de Deus e se prepare para isso. Converse com o pastor, converse com a liderança. Mas nós também podemos e devemos viver uma vida missional, ou seja, onde quer que eu esteja, eu sou um missionário. Eu sou um missionáriozinho, igual cantava naqueles cânticos de criança, né? Nós somos missionários. O nosso papel é levar paz. O nosso papel é levar Cristo às pessoas. E nós devemos fazer isso através do poder do Espírito. Eu lembro aqui na igreja muitos exemplos de irmãos. Eu já tenho mais de 24 anos nessa igreja.
Eu lembro exemplos de irmãos que me marcaram profundamente, que onde aqueles irmãos iam, eles falavam de Jesus, eles procuravam uma brecha para falar de Jesus. Irmãos que estão conosco hoje, irmãos que já não estão mais conosco. E eu olhava para aqueles homens, eu falava, eu quero me espelhar nesse irmão ou nessa irmã. Eu quero ser igual a essas pessoas. Eu quero ter a coragem, a intrepidez de falar de Jesus. Irmãos, nós não devemos nos envergonhar, porque o Evangelho é o poder de Deus para transformar as vidas. Às vezes a gente está vendo uma pessoa morrendo ali seca, sem água viva, e nós não fazemos nada por isso. Nós não precisamos ser missionários. Não estou dizendo que não devemos, mas como cristãos, como pequenos Cristo, somos nós que devemos resolver esse problema. Você passou na sua casa, viu um papel caído no chão, você passa e olha, alguém vai catar. Eu é que tenho que pegar aquele papel, eu moro ali. É igual lá em casa, a gente brinca, olha, tomou água, comeu, lave a louça. Porque a pia não é mágica, você não coloca a louça suja, vira as costas e quando você volta, caramba, a pia é mágica, está tudo limpinho, vou fazer isso mais vezes? Não, você é responsável pela limpeza da sua casa, você é responsável por uma família bacana, você filho, você pai, com postura de homem, você mulher, com postura de mulher feminina, você filho, com postura de filho, que sabe obedecer o pai, cada um fazer, ou a mãe, cada um sabendo fazer o seu papel, nós somos responsáveis. Se nós queremos uma igreja atuante, nós temos que atuar. Se nós queremos uma igreja missionária, nós devemos ser missionários. Ou seja, não é olhar para o outro igual quando eu era criança, ou melhor, vou até puxar aqui para o quartel, né? Quando eu olhava no quartel e eu via, né, os mais antigos do que eu, tudo mais velho, falava, os caras fazem, acontece, né? Solta de paraquedas, não sei o quê. Aí eu fui crescendo na carreira, ficando mais velho, daqui a pouco eu tinha a mesma idade daqueles caras aí. Chegou ao ponto de ficar até mais velho do que eles, né? Ser o paizão lá da garotada e eu ter que falar de Jesus para eles. E eu falava, irmãos. Isso não é para me engrandecer, não, sabe por quê? Porque eu não fiz mais do que a minha obrigação como cristão. E ninguém precisa ver. Se a igreja vê, joia, ela vai ver, ela vai estar orando por você para que você cresça. Mas você pode fazer isso sem ninguém saber. Distribuir uma cesta básica, falar de Jesus para um desconhecido, ninguém está vendo. Você está sentado na rodoviária, senta alguém do seu lado, fala alguma coisa e você, pum, já puxa o Evangelho, já puxa a palavra de Deus. O cristão não é para ficar jogando papo fora, não. Eu joguei papo fora quando eu fui conquistar a Cris, né? Mas depois eu tive que falar de Jesus com ela também. No começo, jogava ali uns 7-1, ela caiu na minha lábia, hoje ela nem está aqui para se defender, né? Coitadinha. Mas o cristão é para falar das coisas de Deus. Você fala de outras coisas, joia, mas fale de Jesus também, no meio onde você quer que você esteja. Tudo isso sempre no poder do Espírito. E concluindo, irmãos, em Romanos, capítulo 8, 35, fala assim, quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação? Será a angústia? Ou a perseguição? Ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Você, como crente, é igual eu falei, você vai ser bem-vindo em vários lugares. Vão olhar para você com um olhar de alegria, de aprovação, mas poderá existir esses momentos onde você receberá olhares de reprovação. Vão falar que você é intolerante. Essa é a palavra da moda, né? Você fala assim, está escrito intolerante. Não, espera aí. Está escrito aqui, intolerante. Nós não devemos ouvir isso. Nós devemos continuar a falar, mesmo que isso custe as nossas próprias vidas. E vai valer a pena, irmãos? Já tem valido. Olhe, eu nem sei se esse verbo está certo, né? Mas acho que está, né? Alguém me corrige aí? Tem valido? Sim, né? Tem valido a pena. Deus te ama e Ele quer fazer um trabalho através da sua vida. Não pense que Ele vai fazer através da vida do pastor, que vai fazer, ou da liderança da igreja, que vai fazer. Mas Ele quer usar você. Nem os anjos Ele quis usar. Ele falou, não, eu quero você. Fale do meu amor, propague a minha paz, a minha justiça.
Propague o meu reino, porque você é reino. E não tenha medo do outro reino. Amém, irmãos? Vamos nos colocar de pé, vamos orar. Eu não sei se alguém vai fazer a conclusão, porque se não fizer, a gente já pode orar encerrando. Feche seus olhos, se coloque diante de Deus. E eu sei que a maioria dos irmãos dessa igreja tem um coração missionário. Eu sinto isso. Então nós devemos, aqueles que ainda não fazem, colocar em prática isso, para que o reino cresça e se expanda. Obrigado, Deus, pela tua palavra. Obrigado de verdade, Senhor, porque o Senhor é que nos dá o poder do Espírito Santo para fazermos a tua obra. Pai, em nome de Jesus, que nós jamais nos envergonhemos do teu evangelho, Pai. Que nós falemos a tempo e a fora de tempo, para quem quer que seja, Pai. Do rei até a pessoa mais simples que passar por nossas vidas, que nós sempre falemos do teu amor. E se por algum motivo, Pai, nós ainda não conseguimos fazer isso, destrava nos nossos corações através da atuação do teu Santo Espírito. Encha-nos do teu Espírito, Pai, para que nós possamos fazer isso de forma natural, sem pressão nenhuma, Senhor, apenas por amor às almas perdidas. Nós te agradecemos porque o Senhor nos amou primeiro, e nós sabemos disso porque nós sentimos isso em nossas vidas. Obrigado por tudo, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, irmãos, e tenhamos um domingo aí na presença do nosso Deus.